Bom dia, galera tricolor. Central no ar mais uma vez. E bom, meus amigos, parece que apesar da temporada 2021 ainda estar em andamento, 2022 realmente é logo ali, porque temos mais notícias aqui, mais adição, tá? Não são necessariamente más notícias, contrário de bom. Sobre o planejamento para a temporada 2022. Vamos falar já já muito sobre isso, mas antes, ó, já o dedinho já tá coçando aqui, ó. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ajuda demais a gente, é de graça, né? Você já está aqui assistindo direto nossos vídeos. Se inscreve aí, deixa o seu like, manda para os amigos, entendeu? E se você gosta muito do nosso conteúdo, você quer ajudar a gente a espalhar cada vez mais o fluminensismo pelo mundo, por R$ 2,99 ao mês, você pode estar ajudando demais a gente aí, virando membro do canal, né? Tendo acesso ao nosso grupo exclusivo de membros do WhatsApp, outros benefícios exclusivos. Valeu? O papo é esse. Vou soltar a vinheta e a gente já fala bastante sobre essas notícias que já são referência à temporada que vem, né? 2022. Então, meus amigos e minhas amigas, a Netflix postou na manhã deste dia 21 de outubro que o Fluminense, que abre aspas, vamos botar assim, que abre aspas, o Fluminense afunila buscas no mercado para se reforçar em 2022. E aí, enfim, a matéria fala aqui sobre diversos jogadores que têm sido oferecidos, né? A gente falou aqui sobre a maioria deles. Tem vídeo aqui no canal da gente comentando sobre esses nomes que acabam pipocando aí, que foram oferecidos ao Fluminense. E a matéria dá conta de que o clube já começou a fazer, né, o seu planejamento de posições carentes para a próxima temporada, né? A matéria aqui diz que a direção definiu uma linha específica de estilo de jogo e está buscando um lateral esquerdo ofensivo, um meia e um atacante de lado inicialmente. Vamos lá, o que a gente pode falar sobre isso aqui? Lateral esquerdo, acho que, porra, ninguém vai discordar que a gente precisa. Precisa com muita urgência. Ah, eu não achei o Marlon mal, até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não achei o Marlon mal contra o Atlético Paranaense, mas também não achei bem. Ele foi, sei lá, foi Marlon. Foi isso, assim, que tava ali. Não foi bem, nem foi mal, enfim, ele não é um jogador que me convence, acho que ele tem que, porra, virar um jogador de seleção brasileira para me convencer, porque eu tenho uma implicância danada com ele. Danilo Barcelos não vou nem falar aqui, né? Esse cara eu prefiro não comentar, e o Egito está de saída. Também tem vídeo aqui no canal comentando sobre isso. Então, assim, tem que trazer lateral esquerdo mesmo, né? Mesmo na base, assim, eu não vejo hoje, né, alguém que possa chegar para assumir a posição na próxima temporada. O GFT a gente pedia muito no começo da temporada, mas tem 18, 17, 18 anos, né? Oscilou, agora é reserva no sub-20. Quem joga é o Marcos Pedro, também é outro jogador que não me enche os olhos. Então, assim, a gente precisa de lateral esquerdo. O pessoal fala muito Mascarenhas, mas também é outro que não me convence, machuca muito e tal. Tá lá no Sampaio Correia agora, na Bolívia querida. Enfim, lateral esquerdo, a gente acha que não precisa nem se alongar muito. Todo mundo sabe que o Fluminense precisa. E também se fala num meia, que eu acho também que é essencial, né? O Fluminense passou a temporada toda com 3 meias que não davam um. Agora a gente tem dois que também não dão um. Né? É o Ganso que está machucado e o Casares, que a gente nunca sabe quando que pode contar. Então, eu acho que precisa assim de um meia e de um meia para ser titular, para chegar e jogar. O Casares eu fui muito a favor quando teve a especulação e a vinda dele, mas ele não foi esse cara para chegar, vestir a camisa e jogar. O Fluminense precisa de um meia para chegar e jogar e para ser assim, ser aquele cara que vai ser o patrão do time. O Fluminense precisa de um jogador com esse perfil para o meio-campo. E a outra posição aqui que consta, né, na matéria que o Fluminense está buscando é um atacante de lado. Eu também acho que a gente precisa, mas a gente tem que fugir um pouco desse padrão que o Fluminense tem tido, né, dos atacantes de lado, que são jogadores fortes fisicamente, voluntariosos, etc. e tal, e que não sabem fazer gol, pô. A gente precisa de centroavante, cara, aquele ponta que decida jogo. Eu odeio usar como exemplo, mas a dissidência tem lá o Bruno Henrique, que é um cara que, porra, ele entra na área e faz gol. O Palmeiras tem o próprio Rony, que nunca foi artilheiro, mas entra lá e faz gol. O Corinthians tem o Roger Guedes, invade a área e faz gol. Se bem que o Roger Guedes tá jogando de 9, né? Mas enfim, o Atlético Mineiro tem, pô, o Hulk chegou a jogar de 9 com grande parte da temporada, agora tá com o Diego Costa jogando mais aberto. A gente precisa de jogadores, cara, que joguem em volta do centroavante, que consigam decidir jogos pra gente. A gente não tem.
O Luiz Henrique é um jogador que eu gosto, mas ele não sabe fazer gol. Ele, fez 4 gols agora nesse brasileiro e provavelmente é um recorde, né? Ele fez 4 gols em sequência, é o maior recorde da carreira dele e vai ser por muito tempo, coitado, porque ele não sabe fazer gol. O Gabriel Teixeira, eu tenho um ódio mortal porque ele perde muito gol. O Luca, pelo amor de Deus, eu não vou nem ficar falando de Luca aqui, que eu não quero nem pensar nisso. O Caio Paulista tem 7 gols na carreira. Então, assim, a gente precisa de jogador de lado que consiga decidir jogo, que invada a área e faça gol, e ganhe pontos para o Fluminense. Então, assim, se mudar esse padrão de contratação, beleza. Eu senti falta aqui de lateral direito, eu acho que a gente precisa. Samuel Xavier não dá, e eu acho o Calegari também muito fraquinho. O Calegari eu vejo potencial, mas eu acho hoje muito fraquinho. O Samuel Xavier, pelo amor de Deus. Eu acho que os 2 laterais direitos que a gente tem seriam bons reservas. Se a gente tivesse um lateral direito brabo, Daniel Alves, se tivesse vindo, esse é meu lateral direito. Beleza, tem Samuel Xavier ou Calegari no banco? Tá ótimo. Agora, para serem os titulares do Fluminense, um time que, imagino eu, né, queira disputar a Libertadores ano que vem, não me desce. E outra coisa que eu senti falta é que não falaram em centroavante nessa lista, né? O Abel tá de saída, o Bobadilha também ninguém sabe se vai ficar ou não, e o Fred se aposenta no meio da próxima temporada, e a gente sabe como é que tá a questão do Fred, né? Não tem conseguido ter muita sequência, machuca bastante e tal. Vão jogar toda a responsabilidade no John Kennedy? Eu acho que o John Kennedy merece sim entrar mais, ter mais chances, mas não sei se dá pra gente jogar toda a responsabilidade da camisa 9 para cima dele. Entendeu? Talvez fosse bom você ter um outro centroavante ali para segurar a bronca junto com o Fred e o John Kennedy entrar aos pouquinhos. Também não é pra gente ter 3 centroavantes na frente do John Kennedy como foi essa temporada. Chega agora quem tá jogando é o John Kennedy. O Abel tá ali de reserva do John Kennedy, virou 4ª opção, com um salário altíssimo, talvez o mais alto aí entre ele, John Kennedy e Bobadilha, muito provavelmente ele tem um salário mais alto. Acho que o Fred ganha ainda mais do que ele. Então, assim, isso tem que ser bem pensado, mas eu acho que a gente ainda precisaria sim de um camisa 9, um cara com... Como eu posso dizer? Com experiência ali para bater no peito e falar, eu vou resolver. Se apertar, dá a bola em mim que eu vou resolver. O Fred, em forma, é esse cara. Mas a gente sabe que o Fred ficar em forma tem sido um pouco difícil nessa temporada. Assim, eu também vou achar, se a gente começar a se alongar, precisa de goleiro. Eu acho que precisa de goleiro, não dá para confiar no Marcos Felipe. O Muriel também, pelo amor de Deus. Precisa de goleiro, infelizmente não está aí na lista. E eu traria ainda um segundo volante. Eu acho que a gente ainda precisa de jogadores ali de transição. Eu gosto do Martinelli como primeiro, o André para mim é primeiro. A gente tem Iago e Nonato. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Eu ainda, assim, depende da oportunidade de mercado, mas é uma posição que eu olharia com um pouco de carinho. E falando agora no mercado, né? Uma notícia que saiu aí ontem, né? Que do jogador foi oferecido ao Fluminense e agradou, né? Segundo a informação também do jornalista Paulo Brito da Netflix, que é o Ponta Billy Arce, que atualmente joga na sigla do Equador. É aquele time que a gente não fala o nome do Equador? Então, aquele mesmo. Atua lá, né? Ele pode ser lateral esquerdo ou ponta. Inclusive, eu tenho a impressão, né? Não sei se é um delírio meu, de que quando eu vi a matéria pela primeira vez, estavam chamando ele de lateral. E aí eu tava até pensando em falar aqui, eu tô até estranhando ele ser chamado de lateral, porque ele outro dia estava sendo especulado lá no Santos para substituir o Marinho, né? Que é ponta. Mas, enfim, aqui a matéria agora está tratando ele como ponta, mas ele também joga como lateral, né? Lateral seria um lateral muito ofensivo e ele joga como ponta. Eu fui ver aqui, né, lá no SofaScore, o mapa de calor dele, da Libertadores, ele tá como ponta. Ele jogou como ponta na Libertadores. Inclusive, fez, eu acho que 4 gols na Libertadores, vou até confirmar aqui. Fez 4 gols e deu 2 assistências, números bastante expressivos. Em 6 jogos, 6 participações em gol. É um número bastante interessante. Tem 23 anos, ele pertence ao Brighton, né, da Inglaterra, está emprestado na sigla até o final desse ano, mas já disse que não quer renovar. Ele quer ir para o mercado mais atrativo. Então, o mercado brasileiro parece ser interessante. E aí eu tenho alguns números aqui que o jornalista Felipe Barros levantou. Eu vou citar aqui. Né, ele pela sigla, nessa temporada, tem 23 jogos, 15 como titulares, 5 gols, 4 assistências e uma pré-assistência. Ou seja, ele deu um passe para um jogador dar assistência para o outro jogador, né? Então você bota isso. Se você tirar a pré-assistência, você tem 9 participações em gols em 23 jogos, sendo que 15 foram como titulares. São números que eu acho bastante interessantes. E aí já começa aquela coisa que, tipo, que eu falei um pouco antes aqui. É um ponta que entrega gols, seja ele fazendo, seja ele criando. É esse tipo de jogador que a gente precisa.
Claro que assim, porra, não vou ser hipócrita aqui e falar pra vocês, não, assisto, porra, todos os jogos da sigla, hein? Sou aqui, porra, como é que é? Telespectador fanático do Campeonato Equatoriano. Fake news. Mas esses números que estão sendo apresentados aqui parecem ser muito interessantes. Eu também não vi jogo dele na Libertadores, que eles estavam no grupo da dissidência, eu não vejo jogo da dissidência, e também não vou ficar vendo, porra, sigla e Vélez. Ah, vai pra cacete, não vou ficar vendo isso não. Enfim, mas os números que ele tem na temporada aqui me agradaram. É um atacante de 23 anos, né, é jovem, viria por empréstimo. A ideia do staff dele é assinar um empréstimo de 1 ano. Ele tem um contrato ainda com o Brighton, né, da Inglaterra. Não sei como é que é a questão lá, se eles pretendem utilizar ele, se vem um futuro no jogador ou não, ou se é aquele tipo de jogador que você contratou quando era novo e agora já tipo, tem que desovar aqui e começa a emprestar. Mas, enfim, esses números dele pela sigla me agradaram muito. É um nome aí a se pensar, né? Imagino que o salário não deva ser alto, se ele está jogando no futebol equatoriano, se está jogando lá, não deve estar ganhando muito, porque a situação econômica dos países aqui da América do Sul não está boa, né? Do Brasil, inclusive, também não está, né? Mas a gente tem uma situação um pouco melhor e o nosso futebol movimenta muito mais dinheiro que o futebol equatoriano. Então, eu imagino que assim, o salário não seja um problema para ele. O contrato dele com a sigla acaba no final do ano. E, bom, se o Brighton quiser realmente emprestar ele de novo, eu acho que o Fluminense seria uma excelente opção tanto para ele, né, quanto para o Brighton, porque seria uma boa vitrine para o jogador, o Fluminense, e seria uma boa opção, pelo que eu vejo aqui dos números, tá? É uma análise bem rasa. Mas, pô, um cara que tem 5 gols e 4 assistências em 15 jogos como titular, são números que me agradam. Na Libertadores, 6 jogos, 6 participações, são números muito interessantes. Então, assim, é um jogador aí que foi oferecido ao Fluminense, Billy Arce, né? Eu tava chamando ele de Billy Joe, como que ele cantou, sei lá. Mas é Billy Arce, um ponta equatoriano, joga também como lateral esquerdo, né? Polivalente aí, que foi oferecido ao Fluminense. A tendência, meus amigos, é que daqui para o final do ano vocês vejam muitos vídeos aqui sobre jogadores que foram oferecidos ao Fluminense, porque ainda mais o Fluminense, né, talvez indo jogar Libertadores, Deus queira, né, vai jogar Libertadores, é uma vitrine boa. A gente sabe que a gente tem um elenco um pouco frágil, então a gente está precisando de reforços para a Libertadores e não é tão difícil de um jogador chegar no Fluminense e ganhar a posição, né? Treinar bem, entrar bem nos jogos e ganhar a posição não é uma coisa impossível. São poucos jogadores hoje que têm vaga cativa no time do Fluminense. Então, a gente a gente é um clube bastante atrativo. Ainda mais agora que a gente está pagando em dia, né? A gente se tornou um clube atrativo. Então a gente vai ver bastante aí até o final da temporada jogadores sendo oferecidos ao Fluminense. A grande maioria deles não vai vir. Dentre esses todos que foram oferecidos até agora, esse Billy Arce é um dos que mais me interessou. Tem o Camilo Cândido, tem aquele lateral do Barcelona. Vou botar aqui no card os videozinhos, vocês vão vendo aí. O lateral do Barcelona, que é Byron Castilho, eu acho. Teve o do Júnior Barranquilla, que infelizmente não vai vir, né? Que o Fluminense quase fechou. O lateral esquerdo também achei bom. Ele e o Billy Arce são os que eu achei mais interessantes. Vamos ver se alguém fecha, né? Parece que o Fluminense está bastante de olho no mercado sul-americano, ou o mercado sul-americano está de olho no Fluminense, né? Enfim, o que eu queria falar no vídeo era isso. O Fluminense já começou a definir suas prioridades para a temporada 2022, mas a gente não pode esquecer que a temporada 2021 não está resolvida. A gente precisa dessa vaga na Libertadores. A gente tem que classificar para a Libertadores. Seja na pré ou na fase de grupos, Deus queira que seja na fase de grupos, embora eu acho que esteja um pouquinho mais complicado, mas a gente tem que classificar para a Libertadores, tem que jogar a Libertadores de novo. E aí sim, né? Inclusive a matéria aqui da Netflix sobre os reforços fala sobre isso, né? Que o nível de investimento vai variar de acordo com o que o Fluminense for disputar na próxima temporada. Se não for para Libertadores, o investimento é um. Se for para Libertadores, é outro. Se for para Libertadores na fase de grupos, é outro. E aí vocês estão vendo o gestinho na mão, né? Aumentando aqui. Então, é isso. Acho que já falei bastante, né? Porra, 14 minutos de vídeo aqui, até encerrar vai ser 15, 16 minutos aqui. Então, já falei bastante. Quero a opinião de vocês sobre isso. Quais posições são carentes no elenco do Fluminense? Quais posições o Fluminense tem que buscar no mercado, meus amigos? E esse jogador aí, Billy Arce, da sigla lá do Equador, bom reforço? Seria um bom reforço? Já viu ele jogar? Carimba que é craque ou é o famoso como é que é? Só é bom porque habla. Enfim, deixe os comentários de vocês aí, tá certo? E antes de finalizar o vídeo, eu vou novamente pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, terminei antes de 15 minutos. O Daniel tem que aprender comigo, né? Que eu sou o homem mais sucinto do país. Encerrei o vídeo em 15 segundos, pô.
Agora que eu tô enrolando para dar 15, porque eu falei que ia dar 15, então eu quero terminar com 15. Então agora eu vou terminar aqui. Um abraço, meus amigos, saudações tricolores. Tamo junto.